Sejam muito bem-vindos, estudantes de História da Igreja Primitiva. Hoje a nossa lição acadêmica vai direto ao ponto. Analisar a oposição feroz, tanto histórica quanto teológica, de Santo Ambrósio ao arianismo, focando na divindade de Cristo. Esta é uma explicação baseada diretamente nos textos deixados por esse gigante do século IV. E olha, o debate não era só sobre uma teologia abstrata e distante, não. Era uma disputa intensa que literalmente moldou as fundações do cristianismo como nós o conhecemos hoje. Então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para estruturar nosso estudo, vamos seguir este roteiro. Primeiro, o contexto histórico. 2. A controvérsia ariana. 3. A defesa de Ambrósio. 4. A unidade de essência. 5. O embate entre geração e criação. E, por fim, o legado da fé. Parte 1. O contexto histórico. A crise do ano 378. Para entender os escritos de Santo Ambrósio, a gente precisa primeiro voltar no tempo e olhar para a dupla ameaça que pairava sobre o Império Romano no fatídico ano de 378. Na véspera de marchar lá para o Oriente para ajudar Valente contra uma invasão gótica massiva, o jovem imperador Graciano fez um pedido bem inusitado. Ele pediu um tratado teológico ao bispo de Milão, que era o Ambrósio. O objetivo? Proteger a sua própria fé ortodoxa contra o arianismo, que naquela época basicamente dominava as províncias do leste e a corte imperial. Existia uma batalha militar iminente, é claro, mas Graciano sabia que a batalha espiritual e ideológica era igualmente perigosa. A caneta de Ambrósio virou, na prática, uma arma para estabilizar a fé do imperador em meio ao caos. Parte 2. A controvérsia ariana. As alegações de Ário. E isso nos leva para o coração do problema. Para compreender a refutação de Ambrósio, nós precisamos examinar o que os arianos defendiam. O arianismo afirmava que o Filho de Deus não era eterno, mas que ele teve um início bem definido no tempo. Para eles, o Filho foi criado a partir do nada. E a lógica deles era que isso o tornava fundamentalmente diferente do Pai, deixando-o sem a verdadeira onipotência divina. Imaginem o choque que isso causava na Igreja Antiga. Os arianos argumentavam que, bom, se existe um pai e um filho, o pai tem que necessariamente existir antes do filho. Portanto, o filho seria uma criatura. A mais exaltada de todas, sim, mas ainda assim uma criatura. O grande nó de toda essa discussão está no conceito de ser criado. Ao rotular Cristo dessa maneira, os professores arianos separavam logicamente o Filho da essência eterna e imutável de Deus. Afinal de contas, se algo é moldado a partir do nada, houve um momento em que aquilo simplesmente não existia. Para Ambrósio, essa definição não era só um erro, era o ápice da blasfêmia. Isso diminuía a divindade de Cristo e quebrava a natureza absoluta de Deus. Pensem bem. Como alguém poderia adorar um ser que não compartilha da mesma essência divina do próprio Criador do Universo? Parte 3. A defesa de Ambrósio, a refutação bíblica. Ambrósio decidiu não perder tempo com dialéticas filosóficas intermináveis. A estratégia dele foi basear o contra-ataque pesadamente na autoridade das escrituras. Enquanto o lado ariano tentava aprisionar o filho dentro das limitações humanas do tempo, Ambrósio foi buscar munição direto no Evangelho de João. Ele demonstrou que quando o texto diz "no princípio", isso está mostrando a existência do verbo antes de o próprio tempo ser criado. Como Ambrósio apontou de forma brilhante, se o Filho criou todas as coisas, ele é o próprio autor do tempo. Ele não poderia ter começado a existir depois da sua própria obra. O era no princípio significa uma extensão infinita. Não tem ponto de partida. E usando essa escritura em específico, eu e o Pai somos um, Ambrósio construiu um argumento irrefutável. Ele ressaltou que o próprio Cristo proclamou uma ausência total de separação entre ele e o Pai, tanto em poder quanto em natureza. Não era só que eles concordavam em tudo ou tinham os mesmos propósitos, era uma união de existência real. Essa frase curta, mas absurdamente profunda, virou uma âncora gigante contra as ondas da lógica ariana. Parte 4. A unidade de essência. O verdadeiro clímax teológico dessa explicação toda do Ambrósio é como ele articula a unidade entre o Pai e o Filho. Para a gente dominar esse conceito, primeiro precisamos entender o termo grego ousia, ou substância. Os arianos viviam dizendo que a substância do Filho era diferente. Ambrósio bateu o pé e disse, não, é idêntica. A palavra mágica aqui é consubstancialidade. Isso significa que a essência, aquela realidade fundamental que faz com que Deus seja Deus, é totalmente e integralmente compartilhada entre o Pai e o Filho, sem sofrer absolutamente nenhuma divisão. Vamos listar os pontos principais dessa unidade de essência.
Primeiro temos a Trindade indivisível. Há um único poder, uma única divindade. Segundo, os atributos divinos são totalmente compartilhados. Tanto o Pai quanto o Filho são igualmente eternos, onipotentes e perfeitamente bons. Terceiro, temos a unidade de operação, o que significa que as ações são inseparáveis. Se o Pai salva, o Filho salva. Se o Pai cria, o Filho cria da mesma forma. E por último, e super importante, distinção sem divisão. São pessoas distintas através dessa geração misteriosa, mas que existem dentro de uma única natureza indivisível. É uma ginástica conceitual fantástica para proteger o monoteísmo cristão. Parte 5. Geração contra criação. Gerado, não criado. Esta pergunta aqui é o grande eixo histórico e linguístico da nossa lição. O filho foi moldado como uma obra de criação a partir do nada ou foi gerado diretamente da própria natureza do pai? Tudo, absolutamente tudo, girava em torno dessas duas palavras. Pra gente hoje pode até parecer uma briga boba de semântica, mas acreditem, para o Império Romano em 378, a resposta para isso decidia o destino de nações inteiras e da própria estrutura da fé. Ambrósio desconstruiu o vocabulário ariano com precisão cirúrgica. Ele explicou que uma criação é uma obra feita do nada, sujeita à vaidade e à corrupção. Já um verdadeiro filho é gerado. Ele herda naturalmente e perfeitamente as exatas qualidades eternas do pai, sem diminuí-las. Vamos usar uma analogia simples. Quando um humano gera um filho, esse filho tem a natureza totalmente humana. Elevando isso ao nível celestial, quando Deus gera o filho, esse filho compartilha a natureza total e perfeita de Deus. Ele não é uma obra esculpida pelas mãos de um artista. Ele compartilha a igualdade total da essência. Para selar o argumento, Ambrósio apontou para o absurdo lógico da visão adversária. Quem equipararia um autor às suas obras? A ironia que ele escancarou é que, bom, se o Verbo fez todas as coisas, ele obviamente não poderia ser um produto da sua própria criação. Tratar o Criador de tudo como se fosse apenas uma entidade criada não era só ilógico, era no fim das contas um insulto à própria majestade de Deus Pai. Parte 6. O legado da fé. A conclusão ortodoxa. O ponto alto desse tratado gigantesco não serviu só para acalmar as preocupações do imperador Graciano. Ambrósio fez questão de não argumentar sozinho no vazio. Ele alinhou tudo o que disse explicitamente aos decretos dos 318 bispos do grandioso Concílio de Nicéia. Com isso, ele chancelou a rejeição institucional do arianismo com o peso de uma igreja unida. Essa conexão foi fundamental para consolidar a autoridade do seu tratado frente ao império. E assim chegamos ao texto que sacramentou tudo isso. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Essas palavras reforçaram o credo e simplesmente fecharam e trancaram a porta para a proposta de um Cristo criado na ortodoxia ocidental. Cada termo aí funciona como uma muralha teológica. Ambrósio deu as ferramentas exatas para que a divindade de Cristo fosse compreendida não como uma criação menor, mas como o reflexo perfeito da própria essência imaculada de Deus. Para encerrarmos a lição de hoje, deixo esta provocação. Quão drasticamente a definição de uma única palavra pode alterar o curso da história humana? O debate monumental entre criado e gerado nos mostra que isso passa muito longe de ser só um detalhe. Essa precisão moldou a trajetória de toda a doutrina global. O trabalho incansável de Santo Ambrósio nos prova o poder absurdo que uma definição clara tem. Uma palavra pode redefinir o que consideramos divino. É algo para se pensar, não é? Continuem questionando as fontes, estudando a história e nos vemos na próxima análise.